Estamos acostumados a ver Brigitte Bardot como o símbolo absoluto da liberdade. Cabelos desgrenhados, danças descalças e multidões de homens apaixonados. Mas isso é uma ilusão. Por trás da máscara de símbolo sexual, havia uma mulher presa em um inferno. No dia do seu aniversário, enquanto o mundo celebrava seu sucesso, ela engoliu um punhado de comprimidos e cortou os pulsos, apenas para parar esse reality show. Ela odiava tanto sua função feminina que chamava seu filho não nascido de tumor. Diretores a moldavam como uma boneca submissa e paparazzi a levavam à paranoia. Hoje, vamos arrancar o verniz da história da principal deusa da França e descobrir por que a mulher desejada por todos decidiu destruir sua beleza, amaldiçoar a humanidade e se trancar para sempre em casa com cães de rua. Por trás do mito de Bebê, havia uma mulher que passou a vida tentando fugir. Fugir da fama, do próprio corpo, das lentes das câmeras que transformaram sua vida em um reality show. Estamos acostumados a vê-la como uma boneca. Mas e se a boneca quisesse, o tempo todo, pegar uma faca e cortar os fios? Mesmo que isso lhe custasse a beleza, a reputação e a sanidade. Ato 1. 28 de setembro, o aniversário da morte. 28 de setembro de 1960. O mundo se preparava para celebrar. Neste dia, a mulher mais desejada do planeta, símbolo nacional da França e ícone vivo de uma geração, completava 26 anos. Jornais dos dois lados do Atlântico estampavam manchetes entusiasmadas. Floriculturas de Paris e Nice se desdobravam para enviar buquês, e milhares de fãs sonhavam em ver a aniversariante, nem que fosse de relance. Por fora, parecia o ápice do sucesso. Jovem, rica, incrivelmente bela, ela estava no topo do mundo. Dentro da vila, escondida dos olhares curiosos, a realidade era outra. Não havia bolo de aniversário, nem risadas, nem o tilintar de taças de champanhe. Apenas um silêncio ensurdecedor e uma mulher que não suportava mais seu próprio reflexo no espelho. Brigitte Bardot, o sex symbol da época, encontrou seu 26º aniversário com um punhado de barbitúricos em uma mão e uma lâmina na outra. Não era um gesto teatral de uma estrela caprichosa querendo chamar atenção. A atenção era o veneno que envenenava sua vida há 4 anos. Era um desejo frio, calculado e desesperado de apertar o botão de stop. A mulher que milhões de homens desejavam em suas fantasias se sentia como um animal encurralado, preso em uma gaiola de barras douradas. Ela havia acabado de filmar A Verdade, onde sua personagem, quebrada e incompreendida, também tenta acabar com a própria vida. A linha entre o roteiro e a realidade havia se apagado completamente. Bardot já não entendia onde terminava a personagem criada pelo diretor e começava ela mesma. Ela saiu para o jardim, onde o vento soprava, mas até a natureza parecia hostil. Ela tomou os comprimidos, um a um, regando-os com vinho tinto. Depois, para garantir que não haveria salvação, cortou os pulsos. Não havia dor, apenas um cansaço infinito e a esperança de que o sol do dia seguinte nascesse sem ela. Deitou-se na grama, olhando para o céu, que era indiferente ao seu sofrimento, e fechou os olhos. Naquele momento, já começavam a se aglomerar paparazzi nos portões de seu refúgio. Como abutres, sentiam o cheiro da desgraça, mas o que lhes interessava não era a tragédia humana, e sim a sensação. Quando a atriz foi encontrada por acaso, graças à atenção de uma criança que notou o corpo, o mecanismo da loucura pública entrou em ação total. A ambulância não conseguia chegar à casa. A multidão de fotógrafos, jornalistas e curiosos bloqueava o caminho. Os médicos tiveram que abrir caminho através de uma parede de flashes e olhares ávidos para salvar quem não queria ser salva. Enquanto os médicos lutavam por sua vida na UTI, fotógrafos subiam em árvores e telhados do hospital, tentando capturar a foto do século,
Bardot morta ou morrendo. Um repórter até se disfarçou de enfermeiro para entrar na sala de terapia intensiva. Para o mundo, era um espetáculo. Para Brigitte, tornou-se a prova definitiva. Ela não era uma pessoa, era uma coisa, propriedade pública. Uma boneca que se podia amar, odiar, mas nunca deixar em paz. Quando ela acordou, o primeiro sentimento não foi alegria, mas decepção. Ela havia sobrevivido, o que significava que o pesadelo continuava. Teria que ser Brigitte Bardot novamente, sorrir, posar e fingir felicidade, enquanto por dentro tudo estava em cinzas. A tentativa de suicídio não gerou compaixão do público. Pelo contrário, foi acusada de ingratidão. Ela tem tudo, o que mais poderia querer? Perguntavam as manchetes dos jornais. Ninguém queria ouvir a resposta simples. Ela queria o direito de ser ela mesma, e não a projeção dos desejos alheios. Mas o mundo já havia decidido quem ela deveria ser. Símbolo de desejo, fantasia, uma imagem bonita. Mas o problema era mais profundo. Brigitte Bardot não conseguia desempenhar um papel, mesmo quando esse papel era considerado sagrado. E a prova mais devastadora disso foi sua maternidade. Ato 2. Eu não sou mãe, sou uma criança. A tragédia de Nicholas. Nos anos 50, uma mulher podia ser qualquer coisa. Atriz, modelo, até amante escandalosa. Mas o status sagrado de mãe era intocável. Gravidez era vista como a maior bênção, o ápice do destino feminino. Brigitte Bardot pegou esse cálice sagrado e o quebrou com força contra a parede, revelando ao mundo os cacos de sua assustadora honestidade. E então aconteceu algo ainda mais terrível do que sua tentativa de desaparecer. Ela não quis desempenhar esse papel. Se a tentativa de suicídio foi um grito por ajuda, a história com a maternidade se tornou sua condenação aos olhos da sociedade moralista. Em 1959, no auge da fama, ela engravidou do ator Jacques Charier. Para qualquer outra mulher, isso seria motivo de alegria. Mas para Bardot, foram 9 meses de puro, concentrado terror. Ela não sentia uma nova vida dentro de si, mas sim um corpo estranho, um inimigo, um invasor. Em suas memórias, publicadas décadas depois, ela escolheu palavras que congelariam o sangue dos leitores. Era um tumor que se alimentava de mim, sugava minhas energias, deformava meu corpo. Sua gravidez ocorreu em condições próximas a um confinamento. Devido à histeria dos paparazzi, ela não podia sair à rua, visitar um médico, nem mesmo abrir as cortinas. Estava presa entre 4 paredes, observando sua famosa cintura desaparecer, enquanto o corpo, que era seu instrumento de fama e liberdade, atraía. Ela tentou se livrar do bebê de maneiras bárbaras, batendo no próprio ventre, sonhando com um aborto espontâneo, mas a natureza foi mais forte. No dia 11 de janeiro de 1960, Nicholas nasceu. O parto ocorreu em casa, pois as clínicas seriam invadidas por fotógrafos. No momento em que lhe mostraram o filho, ela não sentiu a onda de ocitocina ou aquele amor avassalador descrito em romances femininos. "Tirem isso daqui!" gritou, recusando-se a amamentar o bebê. Seu primeiro desejo era recuperar seu corpo, seu eu, que para ela fora roubado por aquela pequena criatura. Bardot nunca escondeu. Ela mesma era uma eterna criança, caprichosa, egocêntrica e necessitada de constante cuidado. 2 crianças não podem criar uma a outra. Ela admitiu honestamente: "Não fui feita para ser mãe. Não sei o que fazer com crianças. Preciso de alguém que cuide de mim." Pouco depois do divórcio com Charier, sem hesitar, entregou o filho ao pai e à família dele. Foi um ato que contrariava todos os instintos atribuídos a uma mulher, mas era a única maneira de não enlouquecer de vez. A relação com o filho foi destruída para sempre. Nicholas cresceu longe da mãe, vendo-a apenas nas capas de revistas. Mas o verdadeiro drama ocorreu em 1996,
quando as memórias iniciais BB foram publicadas. No livro, Bardot descreveu com brutal franqueza seus sentimentos em relação ao filho não nascido, chamando-o de pesadelo. O adulto Nicholas processou a mãe por invasão de privacidade e ofensa. O tribunal obrigou a atriz a pagar uma multa, mas dinheiro não poderia consertar a xícara quebrada. Para a sociedade, Bardot se tornou um monstro, que abandonou o filho em prol da carreira e dos amantes. Mas se tirarmos os óculos do moralismo, surge outra imagem. Sua recusa à maternidade foi um ato de máxima responsabilidade. O que ela foi capaz de fazer? Ela sabia que não podia dar o amor que não tinha e preferiu desaparecer da vida do filho a destruir sua psique com sua presença, frieza e colapsos nervosos. Ela escolheu a liberdade em vez do dever, a solidão em vez da família. Essa escolha deixou uma cicatriz em seu coração que nunca cicatrizou, mas era inevitável. Brigitte Bardot não podia ser mãe, porque ela mesma era uma criação que ainda precisava ser concluída. E o primeiro escultor a começar a moldar essa complexa imagem foi alguém que viu nela o que os outros não viam. Agora precisamos voltar ao início, para entender quem e como criou esse mito, que se tornou uma armadilha para seu criador. Ato 3. Pigmaleão e Galateia, como Roger Vadim criou um monstro. Para entender como a liberdade se tornou uma prisão para Brigitte Bardot, precisamos voltar ao arquiteto dessa cela. Antes de se tornar bebê, ela era Brigitte Anne-Marie Bardot, a filha exemplar de pais burgueses rigorosos do 16º arrondissement de Paris. Uma menina que frequentava escola católica, fazia balé e sabia que seu futuro estava traçado. Um casamento bem-sucedido com um industrial, missas aos domingos e um colar de pérolas no pescoço. Mas aos 15 anos, ela encontrou alguém que viu nela não uma futura mãe de família respeitável, mas o material perfeito para seu experimento mais ambicioso. Esse alguém era Roger Vadim Plemianikov, ou simplesmente Roger Vadim. Um jornalista iniciante e assistente de direção, ele era mais velho, mais cínico e obcecado com a ideia de criar um novo tipo de mulher. Não a femme fatale dos filmes noir dos anos 40, mas um animal selvagem e indomado, livre de moral. Quando ele viu a jovem Brigitte na capa da revista Elle, ele soube. Ali estava a argila da qual ele moldaria seu ídolo. O relacionamento deles se tornou uma clássica história de Pigmaleão e Galateia, mas com um subtexto cruel. Vadim não apenas se apaixonou por ela, ele começou a remodelá-la. Ele a ensinou não a atuar no sentido clássico, mas a arte de ser um objeto de desejo. Era um trabalho de engenharia delicado. Primeiro, desapareceu a morena tímida. Vadim a fez tingir o cabelo de loiro, mas não um loiro platinado e arrumado como o das divas de Hollywood, e sim um loiro descuidado, como se tivesse sido queimado pelo sol. Ele proibiu que ela arrumasse o cabelo fio a fio, exigindo que o penteado parecesse como se ela tivesse acabado de sair da cama. Ele mudou seu jeito de andar, fazendo-a andar descalça, sentindo o chão, e a ensinou a olhar para a câmera não como um inimigo, mas como um amante. O famoso bico emburrado, aquele caprichoso contorno dos lábios que milhões copiariam depois, não era apenas uma característica natural. Vadim o transformou em um símbolo de rebeldia. Ele a convenceu de que a naturalidade era uma nova forma de poder nunca antes vista. Em um mundo onde as mulheres usavam espartilhos, cílios postiços e penteados complexos, Brigitte se tornou a personificação da pureza primitiva. Mas essa pureza foi cuidadosamente sintetizada no laboratório de um homem. Vadim não apenas a vestiu de outra forma, ele reprogramou sua mente. Ele metodicamente eliminou seus complexos burgueses, incutindo que a vergonha era para as massas cinzentas. Ele a fez sentir-se confortável nua, não apenas diante dele, mas diante da câmera, diante do mundo. Era um treinamento. Em vez de ensinar a controlar os instintos,
ele ensinava a liberá-los. Vadim criou uma mulher criança, que não conhece a palavra não pode, que vive exclusivamente pelos impulsos do quero. No dia 21 de dezembro de 1952, eles se casaram. Brigitte tinha apenas 18 anos. Para seus pais, foi um desajuste e uma catástrofe. Para Vadim, o lançamento oficial do principal projeto de sua vida. Ele se tornou seu marido, gerente, assessor de imprensa e único Deus. Mas essa história tinha uma bomba relógio embutida. Vadim criou uma mulher livre, não para ela mesma, mas como o brinquedo perfeito para o olhar masculino. Era uma liberdade projetada por um homem para homens. A ironia do destino era que Pigmaleão programou sua própria derrota. Ao ensinar Brigitte a seguir apenas seus desejos e ignorar as normas sociais, Vadim assinou pessoalmente a sentença de seu casamento. Ele criou um ser que, por definição, não era capaz de fidelidade, porque fidelidade é uma restrição, e bebê não reconhecia limites. No meio dos anos 50, ele preparou o terreno. O mundo ainda não sabia o que estava por vir, mas o detonador já estava ticando. Restava apenas encontrar o palco certo para apresentar sua criação ao público. E esse palco foi um filme que deveria glorificar o diretor Vadim, mas em vez disso, destruiu o marido Vadim e para sempre prendeu Brigitte na gaiola dourada de sua própria imagem. O filme que despedaçou a Europa puritana e transformou uma garota viva em uma imagem plana para fantasias masculinas já estava escrito. Ato 4. E Deus criou a mulher para ser devorada. O ano de 1956 foi quando a energia atômica deixou de ser a principal ameaça à estabilidade mundial. O filme E Deus Criou a Mulher estreou, e sua onda de choque foi muito mais devastadora para os valores morais do Ocidente do que qualquer turbulência política. Para o mundo, era o nascimento de uma nova era. Para Brigitte Bardot, o começo do fim de uma vida normal. A trama do filme era simples e até banal. A órfã Juliette enlouquecia os homens em uma pequena cidade portuária. Mas a forma como foi filmado e como Bardot viveu o papel na tela não tinha precedentes. A cena culminante, um mambo. Descalça, com os cabelos desgrenhados, em um vestido que se segurava por um fio e pelas fantasias masculinas, ela dançava não para o público, não para seu parceiro de cena, mas para si mesma. Havia tanta energia animal nesse movimento, tanto desprezo pelas regras de decência, que a tela literalmente derretia. A América ficou em choque. A Liga da Decência exigia a proibição do filme. A Igreja Católica o condenou. Mas o gênio já havia saído da garrafa. Os homens viam nela a personificação de seus sonhos mais ousados, sujos e doces. As mulheres a viam como uma ameaça. Ela era a rival que poderia roubar seus maridos apenas passando por eles. Foi então, em 56, que nasceu o conceito de objeto sexual. Antes de Bardot, as atrizes eram deusas, divas, mulheres fatais. Elas eram inalcançáveis. Bardot, porém, era assustadoramente real, tangível e, ao que parecia, acessível. A imprensa parou de vê-la como atriz, pessoa, indivíduo. Ela se tornou bebê, um logotipo, uma marca, um pedaço de carne de primeira, exposto para todos verem. Vadim, ao fazer esse filme, queria mostrar ao mundo uma mulher livre. Mas o efeito foi exatamente o oposto. Ele criou a vítima perfeita. Milhões de olhos fixos na tela não viam sua alma, viam apenas seu corpo. E esse corpo se tornou propriedade pública. Eu era uma coisa, diria ela mais tarde. Um móvel bonito, que era movido de um lugar para outro. O sucesso do filme foi colossal. O dinheiro jorrava. Mas por esse sucesso, Brigitte pagou com sua privacidade. Se antes ela podia andar tranquilamente pelas ruas de Paris, agora cada passo seu era acompanhado por assobios, gritos e cliques de câmeras.
Ela se tornou prisioneira da imagem de garota sem moral, e a sociedade decidiu que, já que ela interpretava tais personagens, podia ser tratada da mesma forma, sem cerimônia, grosseiramente, de forma consumista. O paradoxo era que Juliette, no filme, no final encontra sua felicidade e resignação. Brigitte, que a interpretou, perdeu a paz para sempre. O filme, que deveria ser um hino à liberdade, tornou-se o primeiro tijolo no muro de sua reclusão. Ela deu ao mundo sua sexualidade, e o mundo, em troca, decidiu que agora a possuía por completo. E enquanto os críticos debatiam o valor artístico da obra e os moralistas espumavam de raiva, ao redor de Bardot começava a se apertar um novo tipo de laço, a caça midiática, a qual nenhum ser humano havia sido submetido antes. Ela se tornou a paciente zero da epidemia dos paparazzi. Ato 5. A primeira vítima dos paparazzi, vida sob o microscópio. Até meados dos anos 50 do século XX, a distância entre uma estrela e seu público era sagrada e intransponível. As divas de Hollywood viviam em aquários dourados dos estúdios. Suas fotos eram meticulosamente retocadas e as entrevistas ajustadas pelos agentes de relações públicas até o último ponto. Brigitte Bardot destruiu esse sistema, mas os destroços da parede que caiu a soterraram. Ela se tornou a paciente zero da moderna epidemia de perseguição. A primeira mulher na história sobre quem a indústria dos paparazzi testou suas táticas mais sujas. Ela vendia a imagem de garota natural, e o mundo levou isso ao pé da letra. Se ela é natural, então não pode ter segredos. As fronteiras de sua vida privada foram apagadas pela curiosidade pública. Antes, os fotógrafos esperavam as estrelas nos tapetes vermelhos. Agora, invadiam sua cama, seu banheiro, sua alma. Isso não era apenas popularidade, era uma caçada. Uma verdadeira perseguição selvagem, sem regras. Quando Bardot estava grávida, seu apartamento na Avenida Paul Doumer virou uma fortaleza sitiada. Nos telhados das casas vizinhas, dezenas de pessoas com teleobjetivas, parecendo rifles de precisão, estavam de plantão. Eles esperavam qualquer imagem. Sua barriga crescendo, uma careta de dor, lágrimas. Para se proteger, Brigitte foi obrigada a viver com as cortinas fechadas 24 horas por dia. Durante meses, ela não viu a luz do sol em sua própria casa, vivendo sob lâmpadas elétricas, como uma toupeira em sua toca. No dia do nascimento de seu filho, a entrada foi tomada por centenas de repórteres. Eles brigavam entre si por uma posição melhor, bloqueavam a passagem dos médicos e gritavam, exigindo ver o herdeiro. Parecia uma execução medieval ou uma coroação, mas de jeito nenhum, um momento íntimo de chegada de uma nova vida. Na França daquela época, praticamente não existia legislação que protegesse a vida privada. Bardot estava completamente desamparada diante das câmeras. Seu corpo pertencia a todos, menos a ela mesma. Qualquer gesto, qualquer olhar, qualquer cigarro seu era instantaneamente reproduzido em milhões de cópias. As revistas pagavam somas astronômicas por exclusividades, e isso gerava um exército de mercenários, prontos para tudo por uma foto de bebê. O mais assustador era que essa caça estava mudando sua psique. Ela começou a perceber qualquer clique de câmera como um tiro. Desenvolveu paranoia. Ao sair na rua, instintivamente encolhia a cabeça nos ombros, esperando um golpe. O sorriso em público tornou-se uma máscara de defesa, atrás da qual se escondia um animal acuado. Ela aprendeu a mostrar os dentes, mas o mundo interpretava esse gesto como um sorriso de sedução. Brigitte Bardot se tornou a primeira pessoa no planeta cuja vida virou um reality show sem seu consentimento. Roubaram-lhe o direito ao segredo, à fraqueza, ao erro. Cada romance, cada briga, cada colapso nervoso virava manchete dos jornais matinais. Ela não podia simplesmente ir comprar pão. Isso se tornava um evento de proporções nacionais.
Foi então, sob a mira de milhares de câmeras, que começou a crescer dentro dela um total desprezo pela raça humana. As pessoas se transformaram para ela em uma massa sem rosto e ávida por espetáculos. Mas ainda não estava pronta para se retirar do mundo. Ela acreditava que a salvação poderia ser encontrada no amor. Procurava um protetor, uma muralha onde pudesse se esconder. Mas em vez de fortalezas, só encontrava espelhos, nos quais se refletia sua própria solidão. Ato 6. Homens como espelhos. Trintignant, Becot, Gainsbourg. É comum pensar que Brigitte Bardot era uma predadora, uma devoradora de homens, trocando diamantes por capricho e um apetite sexual insaciável. Os jornais contavam seus romances como se fossem estatísticas esportivas, saboreando os detalhes e chamando-a de ninfomaníaca. Mas a realidade era muito mais trágica e prosaica. Ela não trocava de homens como quem troca de luvas, mas como quem precisa de aparelhos de respiração artificial. Cada novo romance era uma tentativa desesperada de abafar o medo da solidão que a perseguia desde a infância. Ela não colecionava troféus. Ela buscava um espelho onde pudesse se ver viva, e não apenas desenhada. O primeiro a quebrar o vidro criado por Roger Vadim foi Jean-Louis Trintignant. Durante as filmagens de E Deus Criou a Mulher, ele interpretava seu marido tímido, mas na vida real tornou-se sua obsessão. Trintignant era o oposto de Vadim. Sério, silencioso, um introvertido sombrio que desprezava a futilidade social. Ele não queria moldá-la em uma deusa, queria uma mulher que fizesse sopa para ele. E Brigitte, cansada de ser uma boneca, apaixonou-se por essa normalidade até perder a razão. Por ele, ela deixou Vadim, seu criador e Pigmaleão. Foi um escândalo. Trintignant exigia o impossível, que ela se tornasse comum. E ela tentou. Aprendeu a cozinhar, a limpar, a ser discreta. Mas assim que Jean-Louis foi para o exército, seu mundo desabou. Sozinha em um apartamento vazio, ela percebeu algo terrível. Sem um homem que a olhasse, ela deixava de existir. O silêncio em casa soava para ela como uma marcha fúnebre. Então surgiu Gilbert Becot, Monsieur Saint-Mille-Volts. Não era mais um porto seguro, mas uma tempestade elétrica. A paixão, que surgiu instantaneamente, consumia ambos. Mas mesmo aqui, Bardot não procurava um parceiro, mas um salvador. Ela se agarrava aos homens como um náufrago aos destroços de um navio, esperando que eles preenchessem o buraco negro dentro dela, que nem a fama, nem o dinheiro conseguiam preencher. Cada homem dela era um espelho de uma fase de sua decadência. Trintignant refletia sua saudade de normalidade. Becot, sua sede de caos e adrenalina. Mais tarde, surgiu Günter Sachs, um bilionário playboy alemão que jogaria milhares de rosas sobre sua casa de um helicóptero. Ele era o espelho de seu status, uma gaiola dourada para um pássaro dourado. Mas nenhum desses espelhos mostrava a verdade. Eles amavam sua imagem, seu corpo, sua fama, mas ninguém conseguia suportar o peso de suas depressões e histerias. Ela era incapaz de manter relacionamentos duradouros, porque amor para ela era sinônimo de fusão, de completa dissolução. Assim que a rotina começava, o cotidiano, o tédio, o hábito, parecia que o amor morria. "Sou um gato", dizia ela, "e gatos andam sozinhos." Mas isso era uma mentira. Gatos são autossuficientes, e Bardot morria sem a confirmação de sua importância. Ela partia primeiro, para não ser abandonada. Era uma estratégia de sobrevivência. Atacar antes de ser atacada. No final dos anos 60, ela passou por uma série de casamentos e rompimentos, deixando um rastro de corações partidos e uma alma ainda mais destroçada. Ela procurava alguém que pudesse entender sua escuridão, não apenas sua luz. Precisava de alguém tão quebrado, tão genial e tão autodestrutivo quanto ela. E o destino, como se zombasse, deu-lhe o encontro com alguém que se tornaria seu espelho mais torto
e mais honesto. Ela conheceu Serge Gainsbourg, e esse encontro de duas cometas deveria destruir tudo ao redor. Ato 7. Eu te amo. Eu também não. Anatomia da autodestruição com Serge Gainsbourg. No final dos anos 60, Brigitte Bardot já não era apenas uma mulher, mas um monumento cansado de si mesma. Estava entediada com milionários, entediada com atores bonitões, entediada em sua própria pele perfeita. E então, no inverno de 1967, ela encontrou alguém que era sua completa e grotesca antítese. Serge Gainsbourg. Orelhudo, mal barbeado, eternamente embriagado, com olheiras e um cigarro Gitanes preso ao lábio inferior. Ele se chamava de Quasímodo e a chamava de Esmeralda. Era o encontro da bela e a fera, mas nesta fábula, o monstro acabou sendo o próprio amor. O romance deles durou apenas 86 dias, mas esses dias valeram décadas. Não foi uma conexão entre duas pessoas, mas a colisão de dois reatores nucleares. Gainsbourg, o provocador cínico, pela primeira vez na vida ficou intimidado. Diante dele não estava apenas uma mulher, mas um mito vivo. Bardot viu nele algo que nenhum de seus pretendentes tinha: inteligência, uma ironia mordaz e um total desprezo pelo que os outros pensavam. Ela pediu que ele escrevesse a canção de amor mais bonita que se possa imaginar. E Gainsbourg, obcecado por ela, escreveu: Je t'aime, moi non plus. Eu te amo, eu também não. Aquilo não era uma canção. Era um ato de cópula pública gravado em vinil. Eles se trancaram em um pequeno estúdio em Paris. Os engenheiros de som ficavam vermelhos e desviavam o olhar. Bardot não cantava. Ela gemia, sussurrava, respirava no microfone como se estivessem fazendo amor ali mesmo na mesa de gravação. Era pornografia sonora de primeira classe, um hino à intimidade física, desprovido de qualquer vergonha. Pela primeira vez em muitos anos, Brigitte se sentia viva. Ela não estava atuando, era ela mesma, uma mulher no auge da paixão, que não se importava com o mundo. Mas na manhã seguinte à gravação, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Os rumores sobre a canção escandalosa se espalharam rapidamente por Paris. Seu marido legal, o playboy alemão Günther Sachs, ficou furioso. Ele ameaçou com um escândalo monumental, divórcio e a destruição de sua reputação. E então aconteceu o impensável. A rebelde Bardot, símbolo da revolução sexual, ficou com medo. Ela implorou a Gainsbourg para não lançar a música. Chorava, ligava para ele à noite, exigindo que queimasse a fita. Para Serge, isso era uma traição à arte em nome da paz burguesa. Mas ele a amava tanto que concordou. Vou trancar essa canção no cofre, como uma joia que não se pode usar, disse ele. A versão com a voz de Bardot ficou nos arquivos por quase 20 anos, antes que o mundo ouvisse o original. Gainsbourg mais tarde regravaria esse sucesso com Jane Birkin, transformando-o em um hino mundial dos apaixonados. Birkin cantaria uma oitava acima, com uma vozinha de menina. Bardot cantou com uma voz grave e cheia, de uma mulher que sabe tudo sobre o amor. A diferença era colossal. Quando a música saiu na voz de Birkin, Bardot percebeu que havia cometido um erro. Ela traiu sua liberdade para salvar um casamento que, de qualquer forma, desmoronaria em um ano. Esse romance foi o auge de sua vida emocional e o começo do fim de sua carreira. Depois de Gainsbourg, todos os outros homens pareciam insossos e o cinema falso. Ela havia olhado no abismo da verdadeira paixão e voltar aos roteiros onde precisava fingir beijos ao comando de ação tornou-se fisicamente insuportável. Ela tentou escapar desse vazio em seu único refúgio, um lugar que deveria ter sido um paraíso, mas se transformou na prisão mais luxuosa da Côte d'Azur. Ato 8. Saint-Tropez,
Paraíso que virou inferno. A amarga ironia é que alguém que sonhava com paz destruiu com suas próprias mãos o último refúgio tranquilo na Terra. Em 1958, cansada da agitação de Paris e dos flashes incessantes, Brigitte Bardot comprou um antigo galpão de barcos à beira do Mediterrâneo. Esse lugar se chamava La Madrague. Ao redor, só havia natureza selvagem, redes de pesca, cheiro de sal e silêncio. Saint-Tropez era então uma vila esquecida por Deus, onde o tempo havia parado no século XIX. Bardot buscava um refúgio. Ela queria uma casa onde pudesse andar descalça, dormir com as janelas abertas e não temer que alguém roubasse seu olhar. La Madrague não era uma mansão luxuosa com torneiras douradas. Era uma cabana simples, caiada, cercada por juncos e pinheiros. Ali ela se sentia não uma estrela, mas apenas uma pessoa. Ali ela podia nadar nua no mar que batia à sua porta. Era seu paraíso pessoal. Mas o efeito Bardot funcionou de forma implacável e cruel. Assim que o mundo descobriu onde seu ídolo se escondia, o paraíso virou uma atração turística. Seguindo seus passos, multidões invadiram Saint-Tropez. Primeiro vieram os ricos e a boemia, querendo tocar o brilho da estrela. Depois, os empreiteiros, que transformaram a vila aconchegante em um formigueiro de luxo de concreto. E então veio a praga. Milhares de curiosos com câmeras. No meio dos anos 60, viver em La Madrague era como viver num aquário, cercada por estudantes em excursão. O mar, que ela tanto amava, deixou de ser seu amigo. A baía em frente à casa estava sempre lotada de iates, barcos e lanchas. Pessoas com binóculos espiavam suas janelas, na esperança de ver a lendária bebê. Barcos turísticos faziam um desvio especial e guias anunciavam pelo megafone: "E aqui vive Brigitte Bardot. Se tiverem sorte, verão ela sair na varanda." Ela teve que erguer muros. A cada ano, a cerca ao redor de La Madrague ficava mais alta, transformando a casa aconchegante em uma fortaleza impenetrável. Ela construiu paredes com ameias, plantou arbustos espinhosos, instalou redes de camuflagem, mas isso não adiantava. Do mar, era atacada por paparazzi mergulhadores. Do ar, por helicópteros da imprensa, que pairavam tão baixo que arrancavam as telhas do telhado. Ela se tornou prisioneira em sua própria casa. Sair dos portões significava cair em uma armadilha. Ficar dentro significava estar em uma prisão. No verão, no auge da temporada, ela passava semanas sem deixar a propriedade da vila, sufocando com o calor, mas com medo de abrir as janelas. O que deveria simbolizar sua liberdade, viver à beira-mar, tornou-se símbolo de sua prisão. Ela criou o mito de Saint-Tropez, e esse mito devorou sua realidade. A vila de pescadores morreu, dando lugar a uma feira de vaidades. Bardot odiava essa nova face da cidade. Ela odiava as boutiques, as discotecas e as multidões que vieram seguindo seus passos. "Eu trouxe a peste para cá", admitia com amargura. Foi dentro dessas paredes, sob o ruído dos barcos turísticos, que ela finalmente tomou a decisão que abalaria o mundo. Ela percebeu que não podia mais se vender. O cinema, que lhe deu o dinheiro para essa casa, agora lhe tirava o direito de viver nela. Ela se sentia uma marionete, com os fios cortados, mas forçada a dançar. O cansaço de sua própria imagem atingiu um ponto crítico. O metal que formava a Dama de Ferro do cinema francês começou a derreter. Ato 9. O desgaste do metal, porque ela odiava o cinema. No início dos anos 70, existiam duas pessoas completamente diferentes chamadas Brigitte Bardot. A primeira era a deusa da tela, eternamente jovem, ousada, irradiando sensualidade e amor pela vida. A segunda era uma mulher de 38 anos, exausta e profundamente infeliz, que acordava todas as manhãs desejando nunca mais ouvir a palavra ação. Para milhões de espectadores, o cinema era magia,
uma fábrica de sonhos. Para Bardot, havia se tornado uma linha de produção de falsidade, onde sua alma era moída em carne para bilheteiras. Seu ódio pela profissão não era um capricho de uma prima-dona em declínio. Era uma reação fisiológica do corpo a anos de violência contra sua própria natureza. Brigitte nunca se considerou uma grande atriz no estilo Stanislavski. Ela não sabia entrar no papel, apenas sabia ser. Seu talento estava na absoluta, visceral organicidade. Mas a indústria do cinema não é sobre organicidade. É sobre disciplina, repetição e espera. As filmagens eram horas passadas em um trailer sufocante, esperando que a iluminação fosse ajustada. Eram tomadas intermináveis, onde a obrigavam a simular paixão ou tristeza sob comando, como se pedissem a um cachorro para dar a pata. Eu me sentia como um macaquinho adestrado no circo, escreveu ela mais tarde. Sorria, vire-se, mostre a perna, chore, corta, ficou ruim, vamos de novo. Para alguém de seu temperamento, vivendo de impulso, a necessidade de repetir a mesma emoção 10 vezes seguidas era uma tortura refinada. Na 10ª tomada, não restava sinceridade, apenas uma casca vazia, mecanicamente obedecendo aos comandos do treinador. Ela odiava a maquiagem. Todos os dias, toneladas de cosméticos eram aplicadas em seu rosto, transformando sua pele viva em uma máscara. Ela odiava os figurinos, que muitas vezes eram desconfortáveis e restringiam seus movimentos. Mas, acima de tudo, ela odiava a mentira total que impregnava cada centímetro do set de filmagem. Tinha que beijar parceiros que cheiravam a alho ou álcool, fingindo êxtase celestial. Tinha que sorrir para diretores que desprezava por sua mediocridade. Toda sua vida se transformou em uma imitação contínua. Em 73, essa dissonância cognitiva atingiu um ponto crítico. Ela estava filmando a história de um Dom Juan. Era uma comédia leve, como tantas outras em sua carreira. Mas foi nesse set, em um traje medieval, sob o sol escaldante, que ela de repente viu claramente todo o absurdo de sua existência. Ela, uma mulher adulta, fazendo palhaçadas diante da câmera, representando uma bobagem qualquer, enquanto a vida real passava ao lado. No espelho, ela não via a si mesma, mas um produto, a marca BB, que precisava ser vendida enquanto ainda tinha valor. Eu percebi que não aguentava mais, lembrava ela. Não quero mais ser uma imagem bonita. Quero ser eu mesma. Quero ter rugas, se estou triste. Quero ser velha, se estou cansada. Quero pertencer a mim mesma. Era um esgotamento profissional em estágio terminal. Desgaste do metal. Um termo da aviação que descreve o momento em que a estrutura de um avião, aparentemente intacta, se cobre de microfissuras e está pronta para se desintegrar no ar sob qualquer carga. Bardot era esse avião. Voava por um fio e com o combustível no fim. Dentro dela crescia uma repulsa colossal por sua própria aparência, que se tornara sua carcereira. Ela assistia seus filmes antigos e não reconhecia a mulher na tela. Aquela mulher era feliz, livre e amada. A verdadeira Brigitte se sentia como uma égua velha, levada à exaustão. O mundo exigia dela juventude eterna e sexo eterno. Mas ela não queria mais nem uma coisa nem outra. Ela queria fazer algo que nenhum símbolo sexual na história ousara. Ela preparava uma fuga. A mais grandiosa, a mais escandalosa e a mais irreversível fuga da gaiola dourada do show business. E esse dia chegou. O dia em que ela diria seu último não. Autodesse, A Grande Fuga. No dia 6 de junho de 1973, no set de filmagem do longa A História de um Mulherengo, ocorreu um evento comparável à abdicação de um monarca. Brigitte Bardot, cujo nome era sinônimo do cinema francês, estava em pé, usando um ridículo toucado medieval, no meio dos cenários de uma pequena cidade. Ao seu redor, maquiadores corriam,
Iluminadores ajustavam os equipamentos, e a diretora Nina Companès se preparava para dar o comando de ação. Mas em vez da fala habitual, Bardot proferiu uma frase que dividiria sua vida em antes e depois. Acabou. Estou saindo. Este é meu último filme. Não foi um surto. Foi uma decisão fria e cristalina de alguém que, de repente, percebeu que estava à beira de um abismo. A gota d'água foi um detalhe aparentemente insignificante. No elenco de apoio do filme havia uma cabra. Brigitte, que adorava animais, brincava com ela entre as cenas, alimentava-a e se afeiçoou ao pequeno ser. Mas logo soube que, à noite, após o fim das filmagens, planejavam abater a cabra e preparar um ensopado para o banquete de despedida da equipe. Esse momento foi como um raio em uma sala escura. Todo o absurdo de sua situação ficou claro. Ela, uma estrela mundial, ganhando milhões, não podia salvar nem mesmo um pequeno animal, porque fazia parte dessa cruel máquina de entretenimento. Ela comprou a cabra, levou-a para seu quarto de hotel e, naquela mesma noite, tomou uma decisão que abalou a indústria. Ela escolheu a vida da cabra em vez da carreira de atriz. Quando a notícia de sua aposentadoria chegou aos jornais, o mundo riu. Ninguém acreditou. Ela tinha apenas 38 anos. Era incrivelmente bonita, extremamente rica e muito requisitada. Produtores, agentes e até fãs interpretaram isso como mais um capricho de uma estrela temperamental, um truque publicitário para aumentar o interesse pelo novo filme. Ela voltará assim que o dinheiro acabar, cochichavam nos bastidores. Ela só precisa de alguns meses de descanso, escreviam os tabloides. Mas estavam errados. Brigitte Bardot não estava tirando uma pausa. Ela estava realizando um ritual de assassinato de seu alter ego. Ela sufocou com suas próprias mãos a bebê, aquele símbolo sexual criado por Roger Vadim e explorado pelo mundo inteiro. Ela recusou um contrato de $1 milhão com o agente 007. Ofereceram-lhe o papel de Bond Girl. Recusou papéis dos melhores diretores da época. Ela simplesmente desapareceu das telas. Esse ato foi sem precedentes. Greta Garbo se retirou para o isolamento, mas se escondeu do mundo. Marilyn Monroe saiu de cena tragicamente, morrendo. Bardot, no entanto, saiu viva, saudável e barulhenta. Ela realizou a grande fuga da gaiola dourada, deixando a porta aberta para que todos vissem. Não havia ninguém dentro. A boneca fugiu. Para ela, aquele dia foi como um segundo nascimento. Ao tirar a maquiagem e o vestido medieval, ela não sentiu perda, mas uma leveza incrível. Pela primeira vez em 20 anos, ela pertencia apenas a si mesma. Não precisava mais emagrecer, se maquiar, decorar falas e sorrir para estranhos. Ela trocou o amor sufocante de milhões pela liberdade de ser ninguém. Mas o vazio deixado pela saída do cinema precisava ser preenchido. A energia que antes ia para a lente da câmera agora exigia um novo destino. E Brigitte encontrou esse destino onde ninguém esperava. Ela encontrou um amor que não exige maquiagem, não trai e não vende suas fotos para paparazzi. Ela encontrou aqueles que a viam não como mulher, mas como salvadora. A cabra, salva do set de filmagem, foi apenas a primeira de seu novo exército. Brigitte Bardot se preparava para declarar guerra a toda a humanidade em nome daqueles que não têm voz. Ato 11. Dos humanos aos animais. Salvação como nova religião. Quando Brigitte Bardot fechou a porta do estúdio de cinema atrás de si, se encontrou em um vácuo. A fama acumulada ao longo de 20 anos era uma energia colossal que precisava de uma saída. O mundo esperava que ela gastasse seus milhões em iates e diamantes, mas fez exatamente o oposto. Percebeu, se seu nome ainda abria qualquer porta, então deveria usá-lo como um ariete para derrubar a muralha da indiferença humana. Encontrou aqueles que precisavam de proteção mais do que ela mesma, os animais.
E isso se tornou não um hobby de uma aposentada entediada, mas uma missão fanática, quase religiosa. O ano de 77 foi um ponto de virada. O mundo viu imagens de um massacre brutal no Canadá. Caçadores matando focas recém-nascidas a pauladas por causa de sua pelagem branca como a neve. A visão do sangue no gelo virginal causou em Bardot uma dor física. Ela não se limitou a assinar cheques para fundos de caridade. Fez as malas e voou para o gélido fim do mundo, em Blanc-Sablon. Foi uma operação militar. Bardot desembarcou nos gelos flutuantes, não como uma estrela de cinema, mas como um escudo humano. Deitou na neve ao lado de uma foca bebê, abraçou-a e olhou para a câmera. Essa imagem, a famosa loira em um casaco masculino, encostando o rosto no bichinho fofo, tornou-se mais poderosa do que todos os seus papéis no cinema. Nesse olhar não havia coquetismo. Havia a fúria de uma mãe protegendo seu filho. Ela desafiou não apenas os caçadores furtivos, mas toda a indústria da moda e o governo canadense. Eu dei minha juventude e beleza aos homens. Agora dou minha sabedoria e experiência aos animais, declarou. E não eram apenas palavras bonitas. Para financiar seu fundo, organizou um leilão sem precedentes. Vendeu tudo. Seus vestidos de alta costura, joias, presentes de bilionários, móveis, pinturas. Estava vendendo Brigitte Bardot em pedaços, para com o dinheiro arrecadado, comprar vidas de cães, gatos e focas. O diamante mais caro, presenteado por seu então marido, Gunther Sachs, foi a leilão para salvar uma espécie em extinção. Para ela, isso foi um ato de purificação. Livrava-se dos símbolos de sua escravidão aos homens, transformando-os em instrumentos de liberdade para os animais. Por que justamente os animais? A resposta está em um trauma psicológico profundo da atriz. Os animais não pediam autógrafos. Não avaliavam se ela tinha rugas. Não atraíam, não vendiam seus segredos para a imprensa e não exigiam que fosse sexy. Um cachorro a amava não por ser bebê, mas por ser bondosa. Nos olhos de um animal, via o que nunca viu nos olhos das pessoas. Aceitação absoluta e desinteressada. Os animais nunca me decepcionaram. As pessoas, constantemente, dizia. Sua casa se transformou em uma arca. Dezenas de cães, gatos, burros, cavalos e até porcos encontraram abrigo em La Madrague. Dormia com eles na mesma cama, comia com eles, conversava com eles. Essa era sua nova família, que substituiu seu filho, maridos e admiradores. Os animais preencheram aquele buraco negro de solidão que nem Trintignant, nem Gainsbourg, nem Delon conseguiram preencher. Para a sociedade, isso parecia loucura. Os jornais escreviam: Bardot enlouqueceu. Ela beija cachorros na boca e despreza as pessoas. Mas para ela, isso era a forma mais elevada de sanidade. No mundo dos humanos, construído sobre mentiras e exploração, os animais permaneciam os únicos portadores da verdade. Não sabiam mentir. E Bardot decidiu que seria a voz deles, mesmo que por isso fosse ainda mais odiada. Mas a verdadeira liberdade exigia mais um sacrifício. Para se tornar verdadeiramente independente, precisava matar seu principal ativo, sua lendária beleza. Declarou guerra ao tempo e à cirurgia plástica, decidindo mostrar ao mundo que envelhecer não é uma vergonha, mas um privilégio dos sobreviventes. Ato 12. Direito à feiura. A guerra contra a cirurgia plástica. No mundo do showbiz, envelhecer não é um processo natural, mas um crime profissional. Uma atriz cujo rosto começa a mostrar rugas é vista como um produto defeituoso, pronto para ser descartado ou passar por uma reforma completa. As divas de Hollywood, contemporâneas de Bardot, se submetiam ao bisturi dos cirurgiões, esticando a pele até o limite para manter a ilusão da eterna juventude. Sophia Loren, Catherine Deneuve, Jane Fonda, todas entraram nessa corrida interminável contra o tempo,
transformando seus rostos em máscaras congeladas, sem idade. Bardot escolheu um caminho diferente. Ela não apenas saiu dessa corrida, ela se virou e caminhou de frente para a velhice, de peito aberto. Foi, talvez, o gesto punk mais radical da história da cultura pop. A mulher cujo rosto era um patrimônio nacional da França. Com ele, esculpiam bustos de Marianne, símbolo da República. Permitiu que esse patrimônio se deteriorasse diante de todos. Ela rejeitou liftings, botox, preenchimentos e até mesmo a simples tintura para os cabelos grisalhos. Quando, aos 40 e poucos anos, surgiram suas primeiras rugas profundas, a imprensa reagiu com horror. "Olhem no que ela se transformou!" gritavam as manchetes. Os jornalistas saboreavam cada novo defeito em seu rosto, como se fossem cicatrizes de lepra. A sociedade se sentiu enganada. Comprou uma boneca eterna, e a boneca ousou se estragar. As pessoas não podiam perdoá-la por destruir suas fantasias. Ver a velha Bardot era tão doloroso quanto ver as ruínas de um belo palácio. Mas para Bardot, cada ruga era um troféu. Por que eu deveria parecer ter 30 se tenho 50? Ela se perguntava. Vivi esta vida, ri, chorei, tomei sol. Por que devo apagar os traços da minha existência? O abandono da plástica tornou-se seu manifesto. Era como se ela dissesse: meu rosto é minha biografia, e não vou arrancar páginas dela para o seu conforto. Ela parou de usar maquiagem. Sua famosa cabeleira, que um dia enlouqueceu os homens, virou um coque desleixado de fios grisalhos. Ela trocou os biquínis ousados por roupas pretas e sem forma. Andava com bengalas por causa da artrose, recusando-se a fazer cirurgia de substituição de articulações, pois temia mais a anestesia e os hospitais do que a dor. Ela se transformou em uma vovó com gatos, e nessa transformação havia uma honestidade assustadora e majestosa. Sua feiura, como chamavam as revistas de moda, foi um ato de libertação suprema. Enquanto suas colegas corriam em pânico para os cirurgiões, tentando segurar a beleza que escapava, Bardot desfrutava da paz. Ela não precisava mais vender seu rosto. Recuperou o direito de ser feia, de estar cansada, de ser autêntica. Foi um tapa na cara da indústria da beleza, que ela mesma um dia alimentou. Mostrou que uma mulher não é um produto perecível, cujo prazo de validade expira com o aparecimento dos pés de galinha ao redor dos olhos. Em seu envelhecimento, havia mais dignidade do que em todos os rostos eternamente jovens de Hollywood juntos. Ela usava seus anos como medalhas por sobreviver no inferno da fama. Ela compreendia uma verdade simples. Se te amam apenas pela pele lisa e lábios carnudos, então não te amam de verdade. A velhice tornou-se para ela o filtro perfeito. Aqueles que se afastaram por causa de sua aparência nunca foram necessários. Restaram apenas os que viam além das rugas, a alma, ferida, mas não quebrada. E claro, os animais, que não se importavam nem um pouco com sua aparência. Mas se sua aparência provocava na audiência uma mistura de pena e repulsa, suas palavras começaram a provocar verdadeira fúria. Ao conquistar a liberdade da imagem, ela também ganhou a liberdade de voz. E essa voz soou tão forte que a França estremeceu. Bardot estava prestes a se tornar uma pária não apenas estética, mas também política. Ato 13. Tribunais, multas e racismo. O preço da liberdade de expressão. Quando a sociedade exigia que Brigitte Bardot apenas fosse bonita e ficasse calada, não imaginava a caixa de Pandora que abriria se ela realmente falasse. Ao se retirar dos holofotes, ela encontrou sua voz, mas essa voz se revelou áspera, desagradável e assustadoramente radical. A mulher que um dia foi símbolo da França liberal e da liberdade sexual, no início dos anos 2000, tornou-se uma persona non grata, cujas opiniões chocavam a mesma elite intelectual que meio século antes a havia colocado em um pedestal. A transformação começou com seu amor fanático pelos animais. Para Bardot,
Não havia meio termo. Qualquer um que causasse dor a um animal era um inimigo. E se o inimigo fosse uma religião ou cultura inteira, ela não hesitava em declarar guerra a eles também. Tudo começou com a crítica ao abate ritual de ovelhas durante o festival muçulmano de Eid al-Adha. Bardot via isso não como uma tradição sagrada, mas como uma dégola bárbara de seres vivos. Ela escrevia cartas furiosas ao governo, exigindo a proibição dessas torturas medievais em solo francês. Mas logo a defesa das ovelhas se transformou em um ataque às pessoas. Em suas cartas abertas e livros, o mais famoso deles, Um Grito no Silêncio, lançado em 2003, ela cruzou a linha vermelha. Bardot declarou que sua amada França estava se transformando em uma colônia islâmica, que a identidade francesa estava se diluindo e que as ruas estavam cheias de estrangeiros que não respeitavam as leis e, o que era mais importante para ela, tratavam os animais com crueldade. A reação foi imediata. Organizações de direitos humanos a processaram por incitar o ódio racial. A ícone de estilo se viu no banco dos réus. Era surreal. O símbolo da República, cujo rosto adornava as prefeituras de todas as cidades da França, na figura de Marianne, agora estava sendo julgada em nome da mesma República. Ela perdia os processos um após o outro. No total, foi condenada 5 vezes. As multas aumentavam de 1.500 euros para 25 mil. Os juízes chamavam sua retórica de perigosa, racista e inaceitável. Mas o mais surpreendente era a reação da própria Bardot. Ela não contratava uma legião de advogados para se defender. Não fazia pedidos públicos de desculpas para salvar sua reputação. Ela comparecia ao tribunal, ou enviava cartas alegando problemas de saúde. Pagava a multa e saía, apenas para repetir tudo novamente. Para ela, essas multas eram como um imposto pela liberdade de expressão. Prefiro ir para a prisão a ficar calada, dizia ela. Em sua lógica distorcida, mas inabalável, ela era a única que ousava dizer a verdade, sobre a qual políticos covardes cochichavam nas cozinhas. Ela se via não como racista, mas como uma Joana d'Arc moderna, salvando seu país da invasão. A sociedade se dividiu. Para os esquerdistas e liberais, ela se tornou uma louca da cidade, uma velha fascista que envergonhava seu passado. Para os radicais de direita, um estandarte inesperado e profeta. Mas a verdade era que Bardot não se importava nem com uns nem com outros. Sua misantropia atingiu o absoluto. Em algum momento, sua decepção com as pessoas se tornou total. Apenas os imigrantes, aos seus olhos, eram a manifestação mais clara daquele caos humano que destruía seu mundo ideal da natureza. O paradoxo era que a mulher que deu ao mundo a revolução sexual e a liberdade de costumes, na velhice, se tornou um baluarte do ultraconservadorismo. Mas se olharmos de perto, isso não era uma contradição. Era a continuação de seu principal princípio: ir contra a corrente. Nos anos 50, era moda ser moralista. Ela se tornou libertina. Nos anos 2000, era moda ser tolerante. Ela se tornou xenófoba. Ela sempre fazia o que chocava a burguesia. Apenas antes a burguesia era conservadora, e agora se tornou liberal. Ela pagou o preço total por suas palavras. Pararam de convidá-la para a televisão, muitos amigos se afastaram. Seu nome se tornou tóxico. Mas em sua casa fortificada em Saint-Tropez, ela se sentia uma vencedora. Ela aceitou o preço por suas palavras e não tentou mais reduzi-lo. Ela ficou sozinha, completamente sozinha. E era exatamente isso que ela buscava durante toda a vida. La Madrague há muito deixou de ser a vila de uma estrela. É a casa de uma mulher idosa, que quase não sai dos portões. Brigitte Bardot tem mais de 90 anos. Ela se move com dificuldade, sofre de artrose, recusa operações, recusa hospitais, recusa alívio da dor, se isso violar seus princípios. Isso não é uma pose, é teimosia.
Seu jardim não é um símbolo, mas literalmente um cemitério. Lá estão enterrados dezenas de animais que ela salvou. Cães, gatos, cavalos. Ela conseguiu permissão para ser enterrada lá também. Não em um cemitério nacional, não ao lado de grandes atores, mas entre aqueles que, segundo ela, nunca a traíram. Isso não é solidão romântica. É uma escolha consciente de distância. Ela quase não se comunica com pessoas. Raramente dá entrevistas. Escreve cartas para políticos. Continua processando. Continua dizendo coisas duras. Com a idade, suas posições se tornaram mais rígidas. Suas palavras, mais duras. Seu círculo, mais estreito. Pode-se chamar isso de consistência. Pode-se chamar de teimosia. Pode-se chamar de isolamento. Mas há um fato. Ela não mudou a si mesma. Não tentou suavizar sua imagem. Não tentou agradar. Não tentou voltar. Ela preferiu ser impopular a ser novamente conveniente. E é nesse ponto que a história deixa de ser bonita. Porque a liberdade na velhice não parece um triunfo. Ela parece silêncio. Nessa autoimposta solidão, entre túmulos e animais vivos, Brigitte Bardot finalmente encontrou aquilo que procurou em todos os homens do mundo e não encontrou em nenhum. Ela encontrou a lealdade absoluta. Ato 14. O último silêncio. No dia 28 de dezembro de 2025, os portões de La Madrague se abriram. Não para o carteiro com cartas furiosas, nem para o veterinário, mas para um carro fúnebre preto. Nesse dia de inverno, quando a turística Saint-Tropez estava vazia, envolta em neblina e desprovida do brilho habitual do verão, o coração de Brigitte Bardot parou. Ela tinha 91 anos. Ela morreu onde viveu as últimas décadas, entre os animais que considerava sua família. Sem leito de hospital, sem despedida pública, sem câmeras. A França declarou luto nacional. Os canais de televisão exibiram a dança do filme E Deus Criou a Mulher. Os políticos falavam de um grande símbolo da era, mas o símbolo morreu ainda em 73. Em 2025, morreu uma mulher idosa que viveu a vida como achava certo, mesmo que isso lhe custasse o amor do público. Ela não se reconciliou, não se suavizou, não se desculpou. E talvez nisso resida sua característica mais consistente. Naquele dia, a França não perdeu uma atriz. A atriz eles perderam ainda em 73. A França perdeu uma figura com a qual nunca conseguiu se entender. La Madrague ficou órfã, e junto com Brigitte, se foi uma era inteira, quando a distância entre a pessoa e a imagem ainda não estava completamente apagada. Agora nos resta o último passo. Precisamos juntar os cacos desse espelho e entender o que realmente se refletiu nele durante todos esses 90 anos. Com a partida de Brigitte Bardot, não foi uma era do cinema que terminou. Foi o fim de um experimento chamado É possível ser livre quando o mundo inteiro quer te possuir? Estamos acostumados a vê-la como um símbolo de liberdade. Descalça, despenteada, rindo, quebrando regras. Mas se tirarmos os pôsteres, resta uma mulher que passou a vida tentando recuperar um direito simples, pertencer a si mesma. Ela fugiu do cinema, mas será que fugiu da imagem? Ela recusou ser um objeto sexual, mas se tornou um símbolo ideológico. Ela não queria pertencer aos homens, mas pertencia à luta. Talvez a liberdade não seja bonita. Talvez a liberdade quase sempre se pareça com solidão. Bardot recusou os aplausos. Recusou o papel de deusa eterna. Recusou a cirurgia plástica, o conforto, o desejo de agradar. Mas junto com isso, ela também recusou a reconciliação, a tentativa de se tornar mais suave, o compromisso. E aqui começa a pergunta incômoda. Liberdade é fuga ou é apenas a escolha da própria cela? Ela destruiu a imagem de bebê. Ela se permitiu envelhecer. Ela se permitiu ser áspera. Ela se permitiu ser desagradável. Mas isso faz alguém livre ou apenas independente?
A liberdade nem sempre torna alguém mais gentil. Às vezes, ela torna a pessoa mais dura. Às vezes, ela revela não a luz, mas o caráter. Podemos discutir suas opiniões, podemos discordar, podemos sentir irritação ou admiração. Mas há uma coisa difícil de negar. Ela nunca tentou ser conveniente. E talvez nisso resida seu papel mais radical. A questão é apenas uma. Se o mundo inteiro te amasse por uma máscara, você teria coragem de tirá-la? Para muitos, Brigitte Bardot terminou em 73, quando deixou o cinema. Para ela mesma, talvez tudo tenha apenas começado. Foi então que ela nasceu para si. E se hoje, olhando suas fotos, você sente tristeza pela beleza que se foi, saiba, essa é a sua tristeza, não a dela. Talvez ela tenha levado consigo não a beleza, mas a sensação de que a liberdade é possível. Mas nem todos conseguem suportá-la. Se esta história te fez repensar o preço que os ídolos pagam por nossa adoração, o destino de outra loira parecerá ainda mais monstruoso. Marilyn Monroe não conseguiu escapar, e o sistema a devorou por completo. Mas essa é outra história sobre o que acontece quando a cela se fecha para sempre.